pessoal, a aula de hoje é sobre polígonos e sistema de coordenadas, tá? Então, eu coloquei aqui um breve relato sobre polígonos para a gente lembrar o que é polígono, quem não sabia aprender a partir de agora. Então, o que são polígonos? São figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de quando que eles são polígonos e quando que não são. Então, primeiro ele tem que ser figura plana. Uma figura em 3 dimensões não pode ser um polígono. Tem que ser fechado, não pode ter linha nenhuma aberta, como a gente já vai ver aqui nos exemplos abaixo. E só pode ter segmento de reta, não pode ter curvas, tá? Vamos aqui para o primeiro. Primeiro aqui eu tenho um triângulo. É fechado, é plano e é formado só por segmentos de reta. Aqui também eu tenho um trapézio, mesmas características. Um retângulo fechado. Aqui tem uma figura que ela não é conhecida, não tem um nome específico, mas ela também é um polígono. Ela é fechada, ela é plana e só tem segmento de reta. Esses 4 exemplos aqui são polígonos, porque se encaixam nessas características. Esses 4 aqui embaixo, eles não são polígonos. Por quê? Esse primeiro aqui ele tem uma curva e não pode. O segundo, além dele ser só curva, ele é aberto. E aqui ele diz que tem que ser fechado. O terceiro é formado por curvas, não tem segmentos de reta. E o círculo também não pode, porque não tem segmentos de reta. Tá? Então, tem que ter essas características aqui para ser um polígono. Vamos para os exemplos agora, misturando os polígonos e o sistema de coordenadas, que foi da nossa aula anterior. Primeiro aqui, o primeiro exemplo. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono a seguir? Eu já desenhei aqui um plano cartesiano. O que muitas pessoas pensam que às vezes acontece com os alunos em sala, eles acham que no plano cartesiano, se eu marquei 7 para esse lado, eu tenho que marcar menos 7 para o outro lado. Se eu marquei 6 para cima, eu tenho que marcar 6 para baixo. Não necessariamente. A gente faz o tamanho do plano cartesiano conforme a gente vai ocupar, tá? Então aqui eu fiz até um pouquinho maior, mas não precisava ter os números negativos. Ele quer saber as coordenadas, ou seja, o valor do x e do y de cada um desses vértices aqui que eu já deixei bem marcadinho para vocês conseguirem visualizar. Então vamos nomear esses vértices para ficar mais fácil da gente colocar aqui os valores deles, as coordenadas. Então eu vou colocar assim, como A, B, C, D. Agora a gente vai nomear eles aqui do lado, colocar as coordenadas. Então, vamos para o ponto A primeiro. Olhando para o ponto A aqui, que forma esse trapézio, lembrando que essa figura aqui é um trapézio, nós já vimos em algumas aulas anteriores lá as figuras geométricas. Esse trapézio, esse polígono aqui, o ponto A, que é o vértice dele, qual que é o valor dele para o x? Sempre lembrando que o primeiro é o valor do x. Qual que é o valor dele para x? Só faz uma projeção aqui até chegar no x. 1. Qual é o valor dele para y? Projeta até no y. 2. Achamos já as coordenadas do primeiro. Segundo, ponto B, esse aqui. Faz uma projeção, 2 para x. Faz uma projeção agora para y, 4 para y. Vamos agora para o ponto C, esse aqui. Projeta lá para o x, 4. Projeta lá para o y, 4 também. Então, 4 e 4. E o ponto D e último, projeta para o x, 5. Projeta lá para o y, 2. Achamos as coordenadas dos vértices desse polígono. No segundo exemplo, eu coloquei aqui para construir com vocês, junto com vocês, esse plano cartesiano. Então, ele diz assim, construa um plano cartesiano e marca os seguintes pontos. Tem os 4 pontos aqui para marcar nesse plano cartesiano. Lembrando que o valor do primeiro número aqui é sempre x, tá? O primeiro valor é sempre x e o segundo valor é sempre y. Isso sempre vai acontecer, tá? Para construir o gráfico, para saber, tem muita gente que faz um gráfico enorme ou muito pequeno, que não vai caber os pontos que eu quero aqui. Então, a gente vai observar os valores antes de começar a construir. Olhem os valores do y, lembrando que o y é o eixo que fica assim, na vertical, e o x é o que fica na horizontal. Vamos olhar primeiro para o y.
O y, primeiramente, ele só tem valores positivos, ou seja, só vai ter valores para cima, e o maior valor deles é o 5. Então, eu vou usar o máximo do valor dele 5. O x, ele só tem valores negativos, e o maior valor dele, o maior que eu digo, mais distante aqui do zero, né, onde a gente vai, é o menos 4. Ele é o mais distante do zero até onde eu vou. Então, vamos primeiro fazer o y aqui. Vou começar a fazer mais para cá, porque como eu só tenho valor negativo, ele vai para a esquerda. Fazer uma linha. Esse é o eixo y. Como ele está dizendo que o maior valor deles é 5, eu vou começar por ele aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1, e aqui seria o 0. Fiz até um pouquinho maior. Agora vamos pro eixo x. Como não vou ter valores positivos, não preciso colocar para lá. Aqui é o 0. Mesma coisa. Ah, outra coisa que é bem importante. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas a minha folha é quadriculada. Eu deixei 2 quadradinhos aqui para cada um deles. Se você está fazendo o teu caderno quadriculado, mesma coisa. Deixei 2 para cá, tenho que deixar 2 para cá. O maior erro na sala, quando eu estou dando aula dos alunos de construção de gráfico, que a gente chama, né, mas do plano cartesiano, é esse. Eles fazem unidades de medida diferente. Ah, mas o 0 aqui está muito pertinho. Não importa. Tá? Se você usou 2 quadradinhos para cá, tem que usar 2 para cá e 2 para todos os lados. Se usou 1, usa 1. Se usou 3, usa 3. Mesma medida sempre. Então, aqui menos 3, menos 4. Só vai até o menos 4, né? Então, eu vou fazer só até aqui. Vamos colocar agora os pontos que ele pediu aqui. O primeiro, ponto A, é menos 2 para x e 1 para y. Então, menos 2 para x, 1 para y. Vou fazer agora usando como se fosse uma régua normal, porque no outro vídeo eu aproveitei dessa régua aqui que tem um ângulo de 90 graus, né, para fazer. Agora eu vou fazer assim. Então, ó, menos 2 e 1. Menos 2 para x, 1 para y. Esse aqui é o primeiro ponto, ponto A. O ponto B, menos 2 e 5. Menos 2 continua aqui no x e agora 5. Então, a gente vai até o 5 agora aqui. Chegamos lá no 5, projeta, achamos o ponto B. Então, esse era o ponto A, esse é o ponto B. Vamos para o ponto C, menos 4 e 5. Então, menos 4 está aqui, 5 está lá. Aqui, projeta e projeta. Achamos aqui o ponto C. E o ponto D, e o último, menos 4 e 1. Menos 4 já está até com a projeção. E 1. Achamos o ponto D. Então, fizemos o exemplo 2. O exemplo 2 pedia para a gente construir. Construímos ali o plano cartesiano e marcamos os pontos. Perceberam que figura que formou aqui? Eu não vou dar spoiler já da pergunta 3. Pergunta 3 diz assim: calcule a área da figura do exemplo 2. Então, essa figura que formou aqui, ó. Conseguem perceber essa figura que formou aqui? Olhem a figura, tá? Então, ele é um retângulo, tá? Que formou aqui. Então, ele pede aqui no exemplo 3 a área dessa figura. Então, a área do retângulo. Então, vamos relembrar lá primeiro como que é a fórmula. A área do retângulo, vou colocar assim... A área do retângulo é o valor da base vezes o valor da altura. Então, a área do retângulo vai ser igual. Então, vamos conferir aqui a base. Essa seria a base do meu retângulo. Quanto tem do ponto A até o ponto D aqui? Ó, do menos 2 até o menos 4. Então, eu tenho 1, 2. Então, a base é 2 vezes a altura. Lembrando que a altura ele não tá aqui, ó, desde baixo, ele tá a partir daqui só. Perceberam onde que tá esse retângulo, né? Então, eu quero saber daqui até aqui, ou seja, do 1 até o 5. Quanto que tem do 1 até o 5? Ó, 1, 2, 3, 4.
Eu tenho 4 unidades de medidas. Ou faz 5 menos 1. 5 menos 1, 4. A altura dele é 4. Então, a área do meu retângulo será 2 vezes 4, 8. Como ele não dava unidade de medidas, a gente pode colocar assim, ó, 8 unidades ao quadrado, tá? Quando ele não dá unidade de medida no exercício, a gente pode usar um U de unidade de medida qualquer, lembrando que a área é sempre ao quadrado. Ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima.